Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor estejam contigo. Nós hoje vamos falar sobre missões. É uma mensagem que eu vou dividir em 3 etapas. E na primeira, nós vamos falar de algumas coisas interessantes. Vamos falar o que é realmente missão, o que é um missionário, qual é o propósito da missão, né? E o poder que precisa de fazer na missão. Então, diante da minha experiência, à luz da Bíblia, nós vamos viajar neste assunto, tá bom? E eu queria dizer para você, se você ainda não me segue, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você ainda não me segue, passe a me seguir. Vá lá no canal, lá, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, ok? Então vamos lá? Então, o texto base para se falar sobre missão é um texto conhecido, que é Marcos 16,15, que fala do ide, o ide, daqueles que um dia conheceram a Cristo, do propósito que nós temos que ter na nossa vida, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o texto exatamente é assim, ó, Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu te situar um pouquinho. Quando foi dito esse texto, exatamente, Jesus tinha aparecido para alguns dos seus discípulos. Jesus já havia sido morto, crucificado. Se você ainda quer saber sobre crucificação, acompanhe um vídeo meu que está aqui, ó, que eu vou deixar aqui a descrição, que fala muito bem sobre isso. Então, Jesus tinha morrido, ressuscitado, aparecido a alguns dos seus discípulos, e ali, nesse momento, quando ele apareceu, ele deu essa comissão para os seus servos, para aqueles que seriam seus discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, é o que nos faz estar aqui hoje, é o que nos faz plantarmos igreja, é o que nos faz nos reunir nas casas, é o que nos faz fazer cultos nas igrejas, nas empresas, é o que faz a gente orar, evangelizar. Está tudo voltado para uma coisa que é missão. A grande comissão do Senhor. De modo que Jesus ele queria que o reino de Deus ele fosse propagado. E uma coisa interessante é que eles precisavam de se revestir. Fazer missão, fazer o ide de Deus ali naquele momento, o Senhor prometeu que haveria de descer sobre ele o Espírito Santo e que eles fariam grandes sinais. Então, este é o cenário do momento que Jesus fala para ide, pregar em todo mundo o evangelho e a toda criatura. Pois bem, então, hoje é muito fácil, né? As pessoas falam muito sobre missão, sou missionário, eu vou para a África, eu vou lá para os confins da terra, né? Muito bom. A gente vê igrejas que são bem ativas nisso, de levar o evangelho a toda criatura, porque nós cremos como cristãos que todas as pessoas têm que ter a oportunidade de ouvir sobre o evangelho de Jesus Cristo. E assim nós vamos estar fazendo aquilo que ele nos determinou. Então, missão, né? A gente fala muito sobre missão, é muito bonito, né? Todas as igrejas, nós temos uma missão, nós fazemos isso, fazemos aquilo, mas o que é a missão? Para você que está começando a caminhar no evangelho, ou para você que é mais tradicional, para você que não sabe muito sobre isso, eu tentei fazer um conceito aqui do que é missão, mas as coisas na presença do Senhor são muito amplas. Mas assim, em termos simples, a missão o que é? É a propagação do evangelho, é divulgar as boas novas enviados pela igreja, né, para uma igreja, em regiões que se planeja, determinadas, impactando as vidas que estão naquele lugar, né? Então isso é a missão, transformando e participando do crescimento proposto pelo ide de Deus. Então, a igreja quer fazer missão. O que é a missão? É divulgar as boas novas, o evangelho de Cristo, para um lugar que a igreja determina por revelação ou por conhecimento que aquele lugar não tem pessoas crentes, não se fala do evangelho. Há lugares de pobreza geralmente, ou não. Pode ser em lugares de pessoas ricas, mas que ali não é falado de Deus. Aí cada igreja vai montar a sua estratégia. Mas basicamente é falado
As missões elas são montadas e as missões são para propagar o evangelho em lugares que ainda não está sendo. E acompanhar esse crescimento. Enviar pessoas ali, missionários, para que eles possam divulgar e impactar e falar da verdade da palavra de Deus. É isso. Basicamente, fazer missão, as missões é isso. Foi isso que Paulo fez. Paulo foi falar da verdade para lugares que eram idólatras, lugares que não tinham ainda conhecido a Cristo, muitos só de ouvir falar. Então ele foi lá testificando com o próprio poder. Paulo era uma testemunha viva do que Deus fez na vida dele. Então quando ele testemunhava, quando ele fazia suas viagens missionárias, ele falava da sua história de vida. Então Deus o abençoou muito por isso. E a missão ela tem que ter objetivos. E esses objetivos eles têm que ser claros, né? São objetivos assim centrais de quem quer fazer missão, de uma igreja que quer enviar missionários para um determinado lugar. Então, a igreja precisa estar imbuída em o objetivo de levar a verdade através da palavra de Deus. É ter pessoas ali que conheçam a palavra de Deus, pessoas que buscam as revelações de Deus para que possam levar a verdade para o local ali determinado. Então, esse é um dos objetivos. O outro é conhecimento do reino de Deus, levar as pessoas que o reino de Deus não é só quando a gente vai morrer, não, mas nós podemos já viver o reino de Deus aqui nessa terra. Então, se a gente tem uma missão como a minha igreja, atualmente, nós temos uma missão lá em Lapão, Aguada Nova, nós vamos lá para falar que existe um reino de Deus, independente se eles moram lá num lugar seco, onde não tem água, onde muitos são pobres, mas eles podem já viver a realidade do reino de Deus, com toda a sua riqueza, com todos os seus frutos, com todas as suas operações. Outro objetivo é cultura e estrutura de vida. O missionário ele leva essa questão de cultura e estrutura de vida. Uma missão é levada para falar do reino de Deus e as pessoas muitas vezes elas são educadas, elas são levadas a ter conhecimentos de higiene, conhecimentos de cozinha, conhecimentos de trato com familiares, relacionamentos interpessoais. Então é uma gama de estrutura, é uma gama de objetivos que a missão ela tem que ter. Outro é uma vida dependente de Deus. Ela, a partir do momento que ela divulga o evangelho, as pessoas se convertem, as pessoas têm que saber que precisamos de ser dependentes de Deus. Precisamos de tudo buscar a Deus. Para continuar caminhando no evangelho, uma missão bem feita não é só ir lá e montar uma igreja, uma estrutura de nós levamos as pessoas às águas, foram mais de 1000. Mas e aí? E o discipulado? E o momento que o missionário vai passar ali, né, ensinando essas pessoas a viver uma nova forma de vida? Então, levá-los com o objetivo de ter uma vida dependente de Deus. Então, esses são alguns objetivos que eu tracei aqui e que eu estou falando para vocês. Outra coisa interessante é sobre o missionário. O missionário que será enviado. Não precisa dizer que o missionário precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal que seja, mas que conhece a palavra, pessoas que são fáceis de lidar, pessoas que têm um relacionamento bom e até para levar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, o missionário é aquele que é enviado pela igreja, né? Existe uma igreja que envia missionários para um determinado lugar. Geralmente, vamos colocar aqui, lugares distantes. E tem a missão de divulgar a fé, a crença, através da palavra de Deus, assistindo e fazendo discípulos. Então, o missionário, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa manejar bem a palavra, como diz que o obreiro ele tem que ser provado e que maneje bem a palavra. E ele precisa, quando chegar no campo missionário, ter a condição de fazer discípulos. Ide, né? Fazer discípulos. Ensine, batize, faça acontecer. Então, esse é o papel do missionário. Esses são aqueles que serão enviados. E um dado interessante é que eu sempre desperto naqueles que andam comigo a gente precisa de sempre fazer líderes. Nós não podemos querer sermos aqueles que sabemos de tudo e que não precisamos de ninguém. Não, nós precisamos de ajudadores.
e as pessoas começam a conhecer o Evangelho, e nós temos que levá-los a entender que Evangelho é cooperação, que numa missão nós precisamos da ajuda de todos, porque é necessário, porque existem carências, existem dificuldades que só o corpo de Cristo ele vai vencer. E nós precisamos de fazer líderes, porque a igreja, a missão começa a crescer e precisa de ter novos líderes para nos ajudar. Então, um fator principal, ir e fazer discípulos. O interessante aqui, que para fechar essa primeira parte da mensagem, é que as missões elas precisam ser regadas de poder. Não adianta a pessoa sair de onde que for, se for uma missão para um outro estado ou para um outro país, se ele for e ele não tiver consigo o poder de Deus. Então precisam ser homens cheios do Espírito Santo, precisam ser homens que manejem a palavra, mas homens de Deus, mulheres de Deus, para causar impacto na região. E um outro detalhe, que no final desse versículo 16, que diz aqui, que eu vou ler para vocês, que fala assim, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o homem de Deus, o missionário, uma missão, e os missionários, eles precisam aonde passar, as pessoas verem o poder de Deus na vida deles. Aonde eles pisarem, eles têm que deixar curas, eles têm que deixar libertações, eles têm que deixar marcas de Cristo naquele lugar. Aí sim a missão ela começa a ser feita como tem que ser feito. Um outro texto interessante que eu vou deixar aqui para vocês meditarem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, uma missão ela pode ser feita em diversos campos, que nós vamos entrar na próxima mensagem sobre isso. Mas o que nós precisamos fazer é que temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, você gostou de ouvir falar sobre missão? Você tem interesse de ser um missionário? Nós vamos dar continuidade no outro vídeo sobre esse tema. E eu tenho certeza que vai trazer edificação e algumas dúvidas sobre missões você vai retirar, tá certo? Eu vou, nessa hora, mais uma vez pedir para que você não perca a próxima mensagem e curta essa aqui se você gostou. Deus tem uma bênção para você. Amém? Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde.